Oi, gente linda, estou aproveitando agora, amanhã de quarta-feira. Eu disse que ia fazer os vídeos ao vivo, mas isso complica muito pela rotina de trabalho. Então, eu ainda não consegui fixar um horário para fazer ao vivo. Então, vamos nas gravações. Esse livro que eu prometi que a gente pudesse fazer um estudo é o livro de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, Horizontes da Fala. É muito importante que a gente possa discutir o sentido da nossa palavra, o uso da palavra, a fala enquanto uma ação no mundo. O que a gente está produzindo? Qual é a conexão que isso tem com nossos pensamentos e sentimentos? Então, o capítulo 1 se chama Horizontes da Fala. Os horizontes da fala são, por assim dizer, sem limites. Limitar a palavra é limitar as possibilidades de Deus para conosco. É investir contra o irrealizável. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é: eu vou fazer assim, vou ler e vou ir analisando, né, ao longo do texto. Pensa no horizonte, que é o título do livro. Horizonte, como a gente vai na praia, tá na areia, olhando para o mar, a gente vê o horizonte. Infinitas possibilidades, não tem fim aquele marzão. Ele vai. A gente acha que acabou ali, não acabou, ele continua. Essa a imagem é uma metáfora. Nós precisamos entender que a nossa fala, as palavras, elas estão limitadas simplesmente pela nossa capacidade de entendimento. Elas estão limitadas pelos nossos pensamentos, pelo conhecimento que a gente tem. Só que à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, isso vai se abrindo ainda mais. Então, não existe limite, né, na palavra. O que existe é na nossa relação com ela, com o conhecimento, com o saber. Então, a palavra, esse horizonte, ele é ilimitado, né? Mas limitar a palavra é limitar as possibilidades. Então, o que a gente faz, em geral, é limitar. Com isso, a gente está limitando várias formas de Deus se apresentar, né? Então, vamos lá. A palavra é um dom que, por excelência, capacita-nos para viver melhor dentro de uma dinâmica social de uns para com os outros. A palavra, a linguagem, ela nos coloca em relação com o outro, nos coloca no entendimento. Eu estou aqui fazendo uso da palavra para que uma mensagem chegue e o outro que me escuta possa compreender e receber esse conhecimento também. Então veja que permite a nossa relação, permite uma conexão, permite trocas. E é um dom. Dom é aquilo que foi dado. Nós já, vamos dizer assim, nascemos com essa capacidade. Essa capacidade de falar, de nos expressarmos através da palavra. Falamos em horizontes da fala no afã de lembrar a todos que a humanidade está vendo, sentindo e compreendendo agora o desabrochar desse tesouro maravilhoso que o tempo, em conexão com o espaço e sob as bênçãos de Deus, nos concedeu. Então você veja que, lembra que eu falei? É algo que está num processo de evolução. Então nós temos, né, a possibilidade hoje, nós, humanidade, de
perceber, sentir, compreender esse tesouro que é a palavra, que dentro de um processo de evolução tempo e espaço, então neste momento, neste lugar, nas condições que nós temos, vamos usar esse recurso, que é um dom, para algo. Ela pode ser articulada na feição material, como pensada na ordem mais sutil, quase imperceptível. Então, eu estou aqui falando, posso escrever, né, o uso da palavra escrita, e posso pensar, porque o meu pensamento é uma mente tagarela, é uma mente que fala, eu escuto o som, vamos dizer assim, né, as palavras, o meu pensamento, e o meu pensamento, ele também tem esse potencial de criar. É algo mais sutil, a gente pode entender a palavra nessas várias condições. A palavra humana é fruto de milhões de anos, em se falando da maravilha das maravilhas, o corpo humano, dotado pela natureza para que o espírito pudesse expressar suas ideias movidas no campo mental, oriundas de regiões até então desconhecidas pela ciência dos homens. Mas podemos dizer que o verbo vem de Deus. Então ele já acrescenta outro elemento. A palavra, ela é uma construção ao longo de milhares de anos. Que palavra é essa? Aí nós estamos falando do desenvolvimento de uma linguagem. Nós estamos falando da língua portuguesa, né? No Brasil. Então, chegou de Portugal até aqui. E a língua em Portugal também tem uma história em que ela foi criada, como ela foi desenvolvida, as línguas latinas. Tudo tem uma raiz, de onde que veio. Né? Então, o latim remete a muito tempo para fazer o quê? A associação de uma coisa que a gente vê, compreende e quer colocar uma palavra, ou seja, dar um nome para aquilo, para que a gente possa se fazer entender. Porque se eu falo, por exemplo, que isso aqui, né, é uma caixa, você vai entender. Se eu falo que isso aqui é um paralelepípedo, você vai entender também. Ou, mais outra coisa, se eu falar, né, que isso aqui é um pedaço de papel, eu estou falando do material, mas você não vai ter muita ideia de que papel é, de qual é o formato. Então eu posso agregar uma série de informações para você poder ter ideia do que é que eu estou falando. Então é um cartão recortado de forma retangular, ele tem tantos centímetros aqui, tantos centímetros, branco, tem algumas palavras escritas. Começo a mudar de configuração e cada vez que eu acrescento uma palavra que explique alguma característica do objeto que eu estou vendo, você tem a capacidade de compreender e passar a se aproximar daquilo que eu estou vendo, se aproximar, porque se você não vê o objeto, se eu mostro o objeto é uma coisa, você está vendo, às vezes não precisa da palavra. Mas se você não vê o objeto, preciso descrever com as palavras para que você imagine. Então veja que nós começamos também a entender que esse nosso corpo, que ele fala, né? O corpo vai expressar pela boca, vai usar do som, vai usar de elementos como o ar para produzir esses sons e as palavras com algum sentido, mas que expressa as ideias movidas no campo mental. Então, eu estou pensando, eu tenho uma intenção, então eu tive uma ideia de usar esse objeto para descrever. Eu estou aqui produzindo, né, essa reflexão, eu não tenho roteiro, eu só tenho um livro. Estou conversando, estou trazendo essa reflexão
aqui e agora, a partir dos meus pensamentos, da fluidez do meu pensamento, é do meu campo mental, e eu crio essas colocações. E ele fala que isso nem sempre é compreendido. Então, a ciência da humanidade, ele fala ciência dos homens, vamos colocar a ciência do ser humano, né? Nós somos homem. Homem aqui a gente pode entender como o masculino, não, vamos entender o homem aqui como humanidade, tá? Vamos trocar essa expressão, você veja de novo o uso da palavra com o sentido que traz. Se eu mudo essa palavra homens para humanidade, eu estou ampliando essa visão, eu estou saindo de uma questão, por exemplo, de gênero, para ir para uma questão do entendimento que nós estamos falando dos seres humanos, que podem ser homens e mulheres, enfim, estão aqui produzindo ciência, produzindo conhecimento, mas ainda é limitado, a gente não tem a capacidade de entender, por exemplo, o que é a mente, como que essa mente funciona. Se a gente não for além do que está no corpo. E aí ele fala, o verbo vem de Deus. Então a gente precisa entender que essa palavra verbo tem outro, se desdobra em outros sentidos. O verbo aqui é ação, é um ato de criação. Na hora da fala, sintoniza os sons com a força do puro amor, para que a regência da conversa possa expandir a vida, na multiplicação da própria vida. Na hora de falar, cuidado. Cuidado com o que você fala. Né? Sintoniza os sons. Tá, olha, eu estou falando, eu estou produzindo esse som, a palavra está sendo articulada, então a minha boca, a forma como eu manejo as cordas vocais, eu produzo esses sons, se combinam e formam as palavras e o outro compreende. Então veja aqui, o que ele está dizendo? Cuidado com esse processo, para que ele seja feito a partir do puro amor. Então, tem uma intenção. Tudo que a gente faz tem intenção. A fala é uma ação. O verbo é ação, é um ato no mundo. Coloque amor. Para que a nossa conversa seja regida, né? Então seja comandada pelo amor, de modo que possa expandir vida, construir vida, né? A gente tem a vida em abundância. O entendimento de uma pessoa com outra requer cuidados especiais, para que não falte sabedoria enriquecidas pelos sentimentos mais elevados, pois sabedoria completa está sempre associada ao amor. Sabedoria é amor e conhecimento. Então, sempre aquilo que a gente sabe, colocar o nosso conhecimento conjugado com amor, né? Temperado, enriquecido com amor. Eis o que diz o provérbio 31, versículo 26. Abre sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Então, nós vamos produzir o bem. Está na nossa língua. O verbo é aquilo que a gente vai fazer, a nossa ação é benéfica. Começa, meu filho, o dia agradecendo ao Todo-Poderoso por mais um espetáculo maravilhoso do amanhecer. Nele sentimos a vida sorrir por todos os quadrantes da criação. Acompanhemo-lo, iniciando o nosso labor com a expressão alegre e jovial, sem que percamos por momento algum esse gesto divino que podemos fazer por nós mesmos. Então veja que a gente precisa agradecer, usar o verbo em gratidão pela manhã, pelo nascer de um novo dia, né? Então a luz aqui pela minha janela, sorria,
por tudo que nós recebemos, por toda a criação, né? E vamos trabalhar, expressando, né, de forma alegre, sem que a gente se perca, né, de nós mesmos, no sentido de Deus na nossa vida. Isso é a arte da fé, é a via para a saúde, é o caminho para a paz. Estava falando com meu filho ontem. Não existe guerra que gere paz. A paz, ela não é construída a partir de guerra. Não, não pode, uma coisa não combina com a outra, não dá certo. Guerra gera sofrimento, destruição. A paz, ela tem outros elementos. Ela tem a palavra temperada com amor, ela tem a paciência, a resignação, ela tem o reconhecimento, né, de que tudo é obra divina, tem a gratidão. A gente constrói a paz a gente pode transmitir através do nosso carinho, do nosso amor, da nossa paciência, da nossa compreensão e plantar valores, principalmente na educação. Pois dessa contemplação sem palavras, então olhar tudo que Deus criou, perceptíveis pelos outros, dá início ao trabalho da boca, usando a energia divina que respiras dos raios vivificantes do astro-rei para a tua construção interna e externa como cooperador da harmonia universal. Fala com prudência, criando um ambiente de amizade onde estiveres. Fala com carinho, despertando o interesse de esperança em quem te ouve. Fala com alegria e doa àquele que te ouve algo que, por enquanto, desconheces e sentirás quanto é valioso esse esforço, porque, em primeiro lugar, serás o maior beneficiado. Então, veja que eu falei como é que a gente constrói a paz. Aqui, fala com prudência, né? Você vai criar amizade, fala com carinho, né? Desperta esperança na sua fala, nunca se manifeste levando a pessoa a sentimento de culpa, a sentimento de decepção, a perda das esperanças. Não tem coisa pior do que a gente se sentir em desespero. Precisamos usar as nossas palavras para criar condições, criar amor, criar sabedoria. Porque, em primeiro lugar, quem será beneficiado é aquele que fala. Aquele que fala com prudência, com carinho, com calma, ele já está vibrando isso. Ele já sente. Então, você fala com amor, você está sentindo amor. Então, o que o outro vai sentir, que ele vai retornar para você, vai ser ótimo, mas você já está vibrando. Se porventura a imprudência quiser se manifestar por intermédio da tua boca, sopra em direção à terra, sem nada a dizer. Você quer falar alguma coisa que não vai ser legal? É imprudente você falar? Você vai gerar a guerra? Você vai gerar atrito? Vai aumentar conflito, discórdia? Vai criticar alguém? Não tem crítica construtiva, tá? Você vai criticar alguém, a pessoa vai se sentir mal com isso. Tudo que você falar que você não gostaria de ouvir, se fosse a outra pessoa te falando, joga para a terra. Fala não, joga para a terra. A terra, ela recebe, como ela recebe uma folha de uma árvore, essa folha vai se decompor, vai ser absorvida, vai virar aqui nutriente para que outras plantas possam se alimentar. Joga para a terra tudo aquilo que não te serve mais, aquilo que você não quer mais, aquilo que não vai construir, aquilo que não contribui para a vida, contribui para a morte, joga para a terra porque está morto.
A folha que cai da árvore morreu. Joga para a terra, que a terra recicla. E te dá tempo de silenciar e se acalmar e mudar a tua frequência. A ajuda do pensamento se estiar bem melhor. O grande laboratório do chão transformará a tua energia descuidada em força construtiva na sustentação do reino vegetal. Dota a tua conversa desde cedo de cuidados, sem cansar quem te ouve e sem demonstrar cansaço de tua parte. Usa a sua palavra, não cansa o outro, não fica dando sermão. Percebe o momento de falar, o momento de calar. E como eu falei, joga a palavra que leva à morte para a terra, porque ela recicla. E você tem tempo de se reciclar. Você tem tempo de trazer novos pensamentos. Você tem tempo de perceber aquilo que está acontecendo no seu íntimo. Toma consciência daquilo que se passa no seu interior para que aquela palavra possa existir e querer sair da tua boca. O mais importante não é aquilo que você fala, é a origem, de onde provém essa palavra. Percebe o seu sentimento, percebe o que é que você quer fazer com aquilo, qual é a sua intenção. Esse é o autoconhecimento. E essa é a cura, o caminho de cura das nossas dores, das nossas feridas, porque não é o outro. É sobre nós, aquilo que a gente fala é sobre nós. Aquilo que sai da nossa boca está cheio o nosso coração, disse Jesus. Então, Deus fez o verbo para que pudéssemos trocar as energias que por vezes nos faltam nas lutas de cada dia. Já observaste que quando trabalhas em excesso, procurei sempre com quem conversar? É sempre bom conversar. Eu quando estou um tanto assim ansiosa, eu gosto de conversar. E ainda mais, uma conversa que seja agradável, que eu possa sorrir, que eu possa realmente usufruir daquele momento para receber energias boas. E não aumentar ainda mais aquela ansiedade, aquela tensão, aquele momento de dor, de desespero. A gente busca na palavra, na conversa com o outro, aquilo que nos anima. Ânima é vida. Então, ânimos, a gente vai buscar aquilo que anima nossa mente, o espírito, aquilo que nos dá vida. É isso que a gente busca numa conversa, e não alguém que venha com mais um sermão, mais uma crítica, mais uma pedrada. Não. Não seja a sua palavra uma pedra na vida do outro. Porque ela vai pesar na nossa mão também, no nosso coração. E aí ele fala: nisso sentimos o céu na terra e Deus em nós, na expressão da amizade que sai como raios do imenso sol do amor. Quando a gente está conversando, se o início era o verbo, essa palavra é dom de Deus, quando a gente fala coisas boas, que só faz dar vida, é Deus ali também falando. Nunca fales ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Olha o que está dizendo. Ainda que a outra pessoa tenha dito alguma coisa que você não gosta, não concordou, ou que te machucou, não é ferindo de volta que você vai ficar bem. Isso dá início à guerra. A paz, ela começa quando a gente, apesar de ferido, olha o outro com compaixão e entende que o outro está mais ferido que a gente. Por quê? Se o que sai da boca que está cheio o coração, se sai da minha boca amor, meu coração está cheio de amor. Agora, se eu escuto alguém falar comigo cheio de ódio, é o coração daquela pessoa que está cheio de ódio. Então a gente precisa ter compaixão e não revidar. Mas a pessoa me machucou. Ela pode ter tentado te machucar. Nós podemos criar um escudo protetor no sentido de compreender que aquilo não é
meu, que aquilo não faz, foi direcionado para mim, mas que aquilo não me pertence, aquilo pertence àquela pessoa. Então não fale ferindo, não revide, não dê a outra face. Sim, Jesus falou para dar outra face. Não dê outra face, desculpa o erro aqui. Não revide. Não revide, não bata na face. Quem te bateu, não bata. Dê a outra face, porque é a outra face da história. Não é para a pessoa bater e ofender a gente de novo, né? Bateu aqui, bate aqui, como a gente geralmente entende. Não é isso. Se a pessoa bate na minha face, se ela me fere, eu vou dar a outra face. Aqui é a face da dor. Aqui a outra face. Eu vou dar o lado do amor. Eu vou devolver para a pessoa a outra face. Eu vou dar para ela a possibilidade dela receber amor. Entende? Não é deixar ela me acertar de novo. É dar a ela a outra versão do que ela me deu. Se ela me desferir um golpe, eu dou para ela paz. Se ela me fala ferindo, eu dou a outra face para ela, porque eu dou a face do quê? De uma fala compassiva. É esse o sentido. Então nunca fales com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. A pessoa vem, ela está triste, aí você fala, triste, está todo mundo triste, a gente só aumenta a tristeza. Não quer dizer que a gente tem que ficar vibrando na alegria, é na compaixão. É na compaixão, é no acolhimento. Sabemos que não será muito fácil, no entanto, isso é a escola e a educação. Temos que começar. É bom que seja hoje, logo agora. Vamos bem, porque Deus e Cristo nos esperam para nos ouvir por meio da audição de nossos semelhantes. Se a cada vez que falares de conscientizares de que o Pai e o Filho estão nos ouvindo também, é certo que usarás a trave na língua, afinarás as cordas vocais e dinamizarás o pensamento para que a fala seja uma música, senão orquestração da vida, cumprindo assim a tua missão de conversar com os outros. Esta é uma amostra pálida desse livro, Horizontes da Fala. Então, veja que ele está colocando aqui uma coisa linda. Se a pessoa fala e está nos ferindo, ou ela traz uma tristeza, ou ela traz alguma coisa que pode entrar numa vibração de tristeza, de raiva, então ela vem reclamar de alguém e a gente sai reclamando de todo mundo. Ela vem se queixar de alguma coisa, tá todo mundo também. Vem xingar, a gente xinga junto. Não é pra gente entrar nessa sintonia, né? E aí, olha só a estratégia. Pensa que Jesus e Deus estão nos ouvindo. Eles estão aqui nos ouvindo. Como é que você vai falar? Você vai falar assim na frente de Jesus? Você vai falar assim com a pessoa? Jesus está te ouvindo. Nem que seja nesse momento para a gente se educar. A gente precisa de uma vigilância ali. Lembrar que, caramba, tudo que eu falo, alguém está ouvindo. Alguém está registrando. É isso que eu quero que pensem a meu respeito? É isso que eu quero que fique registrado acerca de mim, de quem eu sou? Então esse é o momento em que a gente vai travar a língua, não vai falar, vai soprar para o chão. Usa estratégias, usa de verdade. Faça esse exercício porque é um processo de educação. E educação precisa que a gente tenha disciplina, treino, né? Para que a nossa fala seja como música aos ouvidos de todas as pessoas. Então, esse é o nosso primeiro encontro, primeiro momento com o livro Horizontes da Fala.
Se gostou, compartilha, deixa seu comentário e nós vamos seguir uma vez por semana, às quartas-feiras, esse encontro, que a princípio vai ser gravado. Se for ao vivo, eu te chamo aqui para participar. Forte abraço!